Olá! Recentemente eu iniciei a leitura deste livro aqui, o sol tá pegando, por causa do pior, da Dominique Fingerman e Mauro Mendes Dias. Faz um tempo já que eu comprei esse livro, ele me chamou a atenção muito pelo título, né? Eu fiquei me questionando o que será que esse pior que eles estão dizendo aqui, e também pela ideia que ele traz aqui, né? Eu vou começar a ler junto com vocês aqui, e a ideia é a gente de alguma forma amarrar com os temas que eu venho trazendo até então aqui, né? Muitos relacionados a violências, a drogadições, a luta antimanicomial, psicanálise, que mais? Sexualidades, né? E eu disse já anteriormente aqui que de alguma forma eu tô lidando, falando e trabalho com os impossíveis, com os limites, com as radicalidades dos afetos, das situações. E a gente tem um conceito em psicanálise que a gente chama de pulsão de morte. É um conceito que Freud apresenta, se não me engano, em 1920, num texto chamado Além do Princípio do Prazer. É um conceito que o Lacan depois trabalha. Lacan, um psicanalista francês, que de alguma forma ele traz de volta os conceitos freudianos, pensa no seu tempo, e para pensar a questão do gozo, que eu já falei um pouquinho aqui nos vídeos anteriores, o gozo que não tem relação com prazer, mas tem a ver com algo que se satisfaz e se repete, e muitas vezes a gente está falando aqui do sintoma, do sofrimento, do mal-estar do sujeito, né? Então, lendo aqui, começando a ler o prefácio, por causa do pior, eu fui entendendo que de alguma forma a gente está falando também dessa pulsão de morte, dessa coisa humana que talvez a gente não controla, está inerente a nós, e a gente reproduz isso em vários níveis, de vários jeitos, né? E vamos lá, né? Essa aqui é só talvez uma introdução minha para falar a respeito do que a gente vai dizer aqui, né? E o convite aqui é sempre para um estímulo ao pensamento crítico, né? E a psicanálise ela ajuda bastante nesse sentido. Vamos lá. Vou ver de quem que é aqui o prefácio. É do Marco Antônio Coutinho Jorge, psicanalista bastante notável aqui no Brasil, faz um trabalho muito interessante. Estou com alguns livros dele para estudar, Fundamentos da Psicanálise, são 3 volumes, saiu o 4º agora. Ainda não comecei, dei só umas folheadas, mas pretendo fazer um estudo mais rigoroso desses volumes. Mas enfim, Marco Coutinho Jorge é um cara interessante. Ele escreve aqui: ninguém é substituível. A psicanálise está aí, nas pós-graduações das universidades, na estrutura da argumentação e nos comentários, pontuais e lúcidos, no jornal e na televisão, nas crônicas, na imprensa, nas peças teatrais, na internet, nos inúmeros e diferentes encontros promovidos pelos analistas dentro e fora de suas instituições em todo o país, na produção bibliográfica dos psicanalistas brasileiros e no movimento editorial que ela suscita. Vê-se que nossa listagem poderia prosseguir indefinidamente. Esse primeiro parágrafo aqui, o Coutinho Jorge, né, ele vai dizendo do quanto a figura pública do psicanalista hoje é inerente à nossa cultura. A gente está numa cultura onde as redes sociais elas são onipresentes, né? Elas fazem parte da nossa vida, da gente se comunicar para o bem e para o mal. E de alguma forma, muitas vezes o psicanalista é chamado para falar, né? Claro que isso pode ser perigoso, né? No sentido de o que esse psicanalista está dizendo. Mas vamos dizer que o psicanalista hoje ele tem um lugar de fala na cultura, né? E vocês devem ver por aí. Vejam eu aqui,
né? Eu não me considero ainda um psicanalista porque eu estou em formação, mas eu já exerço de alguma forma, vou ali experimentando, claro, com muita responsabilidade, com supervisão, o método psicanalítico, dentro do que eu chamo de psicologia psicodinâmica. Né? Mas isso aqui não é a questão do vídeo, só para fazer um comentário aqui sobre o que eu faço, né? Porque eu estou falando disso também. Então vamos lá. É a força desse intenso movimento da psicanálise brasileira atual que o leitor poderá comprovar nesse livro. Movimento que se deve, é preciso dizer, ao fértil enraizamento do ensino de Lacan em nossa comunidade psicanalítica. Já falei de Lacan aqui, né? É um cara importante para a psicanálise, um cara que eu procuro estudar e venho estudado. Vamos lá. As produções teóricas de Mauro Mendes Dias e Dominique Fingerman, aqui reunidas, são o fruto mais recente dessa potência dinâmica da nossa psicanálise, que cada vez mais atrai os psicanalistas de todo o mundo para trabalharem conosco. Dinâmica que se revela também pelo rico diálogo que se estabelece quando se conjugam distintas pertenças institucionais e distintos percursos teóricos. Estou lendo um pouco rápido aqui, né? Respirar. Vamos lá. Fruto, aqui fala, né? Tá falando da importância aqui da psicanálise, não só que dentro do cenário brasileiro, né, a produção bibliográfica, as reflexões, né, mas também o quanto isso atrai até pessoas de fora. Vejam só como o Brasil, ele de alguma forma, a psicanálise aqui é forte, né, felizmente. Isso também diz muito da necessidade do Brasil ser analisado, talvez, né? Arrisco dizer. Fruto de um seminário conjunto proferido em lições alternadas, como num diálogo, por cada um dos autores, esse livro traz ao leitor a palavra do analista diante de um mundo que coloca incessantemente novas questões, daí a pluralidade dos temas que são abordados. Né? Pluralidade, isso aqui é importante. Seus textos se inscrevem no assim denominado pelo próprio Lacan, do campo lacaniano ou campo do gozo. Comentei um pouquinho agora sobre o gozo. Claro que é um conceito muito complexo, mas é só para a gente ter uma primeira noção, né? O verdadeiro empuxo ao gozo assumido pela posição fantasística da cultura contemporânea, mergulhada inconscientemente no discurso do capitalista. Parece pedir agora de modo insistente, tal como na música Die Another Day, do último CD de Madonna, que parece invecticar desafioradamente de um megafone instalado no alto de uma torre na Times Square. Dr. Sigmund Freud. Analise this, analise this, analise this. Analise isto, analise isto, analise isto. Acabei de falar agora, né, de talvez nossa cultura, ela, de alguma forma, ela pede essa análise, ela precisa dessa análise. Ela possibilita essa análise, talvez, né, melhor dizendo, do que necessita, né. A necessidade a gente vai criando pra gente se pensar como seres humanos, cultura, política, né, é preciso, né. Mas enfim, vejam bem. O leitor poderá perceber o quanto a heterogeneidade dos temas escolhidos é emblemática dos problemas atuais da cultura. Em todos há como que um denominador comum que os autores querem sublinhar: as múltiplas faces do pior. Vamos entrar agora no pior, nesse pior, né, que me instigou a querer ler esse livro. Do processo de identificação à angústia e ao sintoma do Big Brother, à toxicomania, da depressão e do sonambulismo ao Unabomber, o desfile temático contempla os dois vieses destacados por Lacan na ação do discurso psicanalítico no mundo: a psicanálise em intenção, ou seja, as questões levantadas pela experiência clínica intensiva da psicanálise em sua particularidade, a psicanálise em extensão, isto é, a conexão da psicanálise com os outros ramos do saber e da cultura. Eu não vou fazer vídeo tão longo, né, para não ficar cansativo, até porque vocês devem ter percebido aqui que traz muitos conceitos que talvez não sejam palpáveis para quem está assistindo,
Confesso que nem pra mim muitas vezes as coisas são palpáveis, por isso a gente vai lendo, relendo, lembrando que esse livro aqui ele trata de uma questão específica, né? Fora isso, a gente precisa, para quem se interessa, quem trabalha com isso, estudar os textos psicanalísticos, né? A obra de Freud, os seminários de Lacan, e dentro disso vários outros livros comentaristas, que é muito interessante a gente também pensar a cultura hoje, né? E é isso que esse livro vai fazendo aqui. Ele vai dizendo do quanto existe esse caldeirão de coisas que ele vai falando aqui, toxicomania, Big Brother, né? E vem essa coisa do analise this, né? Analise isso. Pra gente melhor se entender, né? Pra gente melhor poder pensar caminhos alternativos até, né? Porque a psicanálise não é só interpretar e ficar focada no passado, né? A psicanálise tem essa fama, muitos pacientes analisantes meus trazem isso. Mas a gente fala muito do futuro também, e do presente, que é muito importante, né? Então, a gente está começando a adentrar aqui um pouco desse livro, por causa do pior, e a gente vai, no próximo vídeo aí, continuar esse prefácio do Marco Antônio Coutinho Jorge. E aqui importante, né? Tava esquecendo de dizer. Comecei a falar, quase esqueci. Aqui no final do parágrafo, onde a gente terminou, né? A psicanálise em extensão, isto é, a conexão da psicanálise com outros ramos do saber e da cultura. Isso aqui é uma coisa muito interessante da psicanálise, porque a gente que se interessa, né, pela psique humana, a gente acaba também indo para outros ramos dos saberes, né? A gente vai ler antropologia, a gente vai ler literatura, arte, né? Filosofia, textos sociais, porque tudo isso fala da nossa psique, de como nossa psique está hoje. Claro, a gente não está falando de modo universal culturalmente, mas a psicanálise trata muito do singular, né? Então, vejam bem o quanto há possibilidades de descobertas sobre a experiência humana, né? Mesmo dentro do sofrimento, mal-estar, mas também as potências, o que é possível. E isso é interessante. Mas primeiro a gente precisa olhar para o pior, pulsão de morte. A gente vai continuar aqui então, tá bom? Espero ver vocês, se vocês quiserem, seria legal se vocês comentassem, se vocês pudessem curtir, né? Como dizem por aí, acho que é preciso dizer isso, talvez. Compartilhar, pode me mandar mensagem particular, enfim, né? De vez em quando aparece alguém aí com alguma questão, isso é bem legal, tá bom? Então vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.